Então, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o professor Guilherme, que aceitou o convite para ministrar essa palestra hoje. O professor Guilherme é geólogo, formado na Universidade Federal de Ouro Preto, mestre e doutor pela mesma universidade, e foi contratado na UNB há pouco tempo, né? Cerca de 6 meses, Guilherme, ou já tem um ano? Não, Hã? 6 meses. Mais ou menos 6 meses. Então, muito obrigado por aceitar fazer essa palestra. É muito bom que a gente pode te conhecer um pouco melhor, né? E o professor Guilherme, então, vai falar para a gente, é especialista em geoquímica, petrologia, geologia regional e mineralogia. Então, ele tem interesse em isótopos radiogênicos, em minerais acessórios, já está credenciado no programa de pós-graduação, tem 7 artigos publicados nessa sua carreira muito jovem ainda, né? O ano passado ele estava fazendo pós-doutorado na África do Sul, né? E voltou para o Brasil porque foi convocado para o concurso que ele tinha participado aqui na UNB, tá? Então, o professor ainda, né, como ele credenciou, tem poucos meses, ainda nem está orientando, mas já está aí colaborando muito com a gente. E então hoje ele vai falar para a gente, eu vou deixar para ele falar sobre isso, tá? Então, obrigada pela presença de todos e obrigada, Guilherme, também, com você. Tá, eu também agradeço o convite do programa para falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi durante o meu mestrado e o meu doutorado, que é a caracterização de materiais de referência para serem utilizadas no laser ablation para geocronologia urânio-chumbo e outros sistemas isotópicos, mas eu vou focar aqui hoje só na geocronologia urânio-chumbo mesmo. Vou compartilhar minha tela aqui. Todos conseguem ver bem? Sim. Bom, então hoje eu vou falar não sei se todos estão familiarizados, então eu vou começar falando bem rapidinho, de uma forma bem simples, o que é a geocronologia urânio-chumbo, o que é o LA-ICP-MS, que é o equipamento que nós utilizamos para obter essas idades, né, pelo sistema isotópico urânio-chumbo. E aí eu começo propriamente na pesquisa, explicando o que são materiais de referência, para que eles são utilizados, o protocolo que a gente utiliza para caracterizar esses materiais, vou mostrar alguns exemplos e falar um pouco sobre as perspectivas futuras. Bom, a geocronologia nada mais é do que o estudo do tempo da Terra. E a gente estuda o tempo do planeta e dos processos geológicos utilizando isótopos, partindo do princípio que a gente tem sempre um isótopo radioativo, que a gente chama de pai, que ele vai decair para um filho radiogênico. E esse decaimento, ele segue uma taxa, tem uma constante de decaimento, né, segue uma taxa específica, e a gente tem vários isótopos que podem ser utilizados aí, que são radioativos, que a gente pode utilizar para estudar o tempo do nosso planeta. Eu vou focar no par isotópico urânio e chumbo, e ele consiste, deixa eu colocar aqui um apontador aqui, ele consiste no decaimento de três isótopos pais, urânio 238, urânio 235 e o tório 232, que decaem para chumbo, de massas 206, 7 e 8, por uma série de emissão de partículas alfa, partículas beta, e tem essa cadeia de decaimento aqui bem longa. Então, é um método muito poderoso porque nós temos esses 3 cronômetros individuais, independentes. Então, é um método que é muito, muito utilizado e muito importante no entendimento aí do nosso planeta.
E o decaimento radioativo, né, nada mais é do que o tempo de meia-vida, né, quando um isótopo radioativo ele decai para o seu filho radiogênico, a gente consegue utilizar o tempo em que metade da massa vai mudar, que é o tempo de meia-vida, e aí quando a gente mede as concentrações do pai e do filho, a gente consegue estimar o tempo que demorou, né, pelo número de meias-vidas, e aí consegue formar uma idade. Então, a gente parte do princípio que todo mineral que a gente for utilizar para a geocronologia urânio e chumbo, ele não gosta de chumbo. Então, quando esse mineral ele cristaliza, ele vai expulsar todo o chumbo e deixar na sua estrutura só urânio. Então, hoje em dia, quando a gente for fazer as análises, o urânio e o chumbo que a gente vai encontrar, ele vai ser todo proveniente do decaimento radioativo do urânio. Então, com essas quantidades, com essas abundâncias, a gente consegue calcular o tempo desse processo. Então, basicamente, nós temos as 3 equações de idade para cada uma das massas de urânio e de tório. Então, a gente mede as quantidades de chumbo que vão ser sempre proporcionais a uma quantidade inicial que já existe, e vai ser relacionada à quantidade do isótopo pai e proporcional a uma constante de decaimento e ao tempo. A gente sempre usa essas massas isotópicas na forma de razão, porque é a forma como o equipamento que a gente utiliza, que são os espectrômetros de massa, eles conseguem ler essas quantidades, eles leem em melhor proporção do que valores absolutos. E a gente ainda tem ainda uma quarta equação que a gente pode utilizar, combinando as 2 primeiras e utilizando a abundância de urânio natural, que é a idade chumbo-chumbo. Bom, então, um problema que a gente tem é essa quantidade inicial aqui, que é o que a gente chama de chumbo comum, né, que é a massa 204, que ela não é nem radioativa e nem radiogênica. Então, para a gente saber que a quantidade de chumbo que a gente está medindo, ela é realmente proveniente só do decaimento do urânio 238, por exemplo, a gente tem que assumir algumas coisas sobre essa quantidade inicial, né? Em geral, o que é mais feito a gente pode ignorar, porque na verdade a gente vai ter muito mais chumbo do que esse chumbo comum, porque o mineral ou vai ser muito antigo ou é muito rico em urânio. A gente também pode medir esse chumbo comum numa fase coexistente que não vai ter urânio, como, por exemplo, o feldspato, mas isso é impossível quando a gente for utilizar, por exemplo, os zircões detríticos, que os zircões são provenientes de diversas fontes, então não tem como escolher uma fase coexistente. E o que é muito feito é utilizar, por exemplo, o modelo de evolução de Stacey-Kramers para estimar essa quantidade de chumbo inicial presente. Bom, e uma forma de saber se o nosso sistema está fechado, ou seja, se todo o chumbo realmente que a gente tem, ele é proveniente só do decaimento de urânio, é utilizando o diagrama Concórdia, que é essa curva aqui que relaciona o chumbo 206 e urânio 238 e o chumbo 207 e urânio 235. Ela é uma curva, não é uma reta, porque cada um desses pares isotópicos aqui, eles decaem com uma taxa diferente. Eles têm um tempo de meia-vida diferente. Então, um decai mais rápido que o outro, e a gente acaba tendo essa curva aqui, não uma reta. Então, quando a gente tem os 2 cronômetros dando a mesma idade, vai cair sempre em cima dessa curva, e a gente chama isso de uma idade concórdia. Se por acaso o sistema foi aberto por algum processo posterior, por exemplo, um evento metamórfico, o mineral pode perder um pouco de chumbo, então ele não plota, ele não vai cair em cima dessa curva, ele vai cair
mais embaixo. Então, esse diagrama é bastante útil, assim, de uma maneira bem simples e bem rápida, a gente avaliar se o nosso sistema está fechado ou se ele foi aberto por alguma razão e avaliar e conseguir interpretar o significado dessa idade que a gente vai obter. Bom, e aí, para a geoconologia urânio e chumbo, a gente pode utilizar vários minerais, contanto que ele tenha urânio o suficiente para ser analisado. O mineral que é mais utilizado, sem dúvida nenhuma, é o zircão, tá? Mas a gente também pode utilizar titanita, monazita, apatita, rutilo, xenotima. E aí a interpretação do significado geológico dessas idades vai depender do que a gente chama de temperatura de fechamento, né, que está relacionada à difusão volumétrica do chumbo na estrutura desse mineral, mas isso aí a gente deixa para uma outra oportunidade, né, a interpretação da idade proveniente de cada um desses minerais. Cada um tem sua utilidade e a gente pode fazer uma combinação de idade urânio e chumbo de vários minerais, tá? Bom, mas é isso. Bom, e aí como que a gente consegue essas quantidades de urânio e de chumbo ou de tório para a gente conseguir calcular as nossas idades? A gente utiliza de uma forma geral equipamentos que são os espectrômetros de massa. Os espectrômetros de massa, em geral, eles têm essa organização aqui. A gente tem que introduzir a amostra no equipamento. A nossa amostra ela tem que ser ionizada de alguma forma, tá? Esses íons que são formados, eles têm que ser separados por um analisador de massa. Essa separação acontece utilizando a relação entre a carga e a massa. Então, os mais leves vão para um lado, os mais pesados vão para o outro, tá? E tem vários analisadores de massa diferentes, tem vários espectrômetros com a fonte de ionização diferente, e aí esses íons aí separados pela sua massa e pela sua carga, eles são detectados, tá? Também tem vários sistemas de detecção diferentes. Isso tudo chega num computador e a gente analisa. Então, de uma forma geral, todo espectrômetro de massa tem essa função assim bem geral. O espectrômetro de massa que a gente utiliza é do tipo ICP-MS. ICP-MS é a fonte de ionização, é o plasma indutivamente acoplado. Então, a gente tem uma tocha de quartzo, né, onde a gente passa um gás de argônio. Esse gás ele vai entrar em contato com uma radiofrequência bem alta e ele vai virar um plasma. Esse plasma tem uma temperatura altíssima, acima de 5.000 graus, e aí todo o material que passa por esse plasma, ele vai ser ionizado. Então, essa é a forma de ionização dos espectrômetros de massa do tipo ICP-MS. Essa não é a foto do equipamento que a gente tem no laboratório aqui da UNB, mas é um sistema bastante semelhante. A gente tem um espectrômetro de massa, que é um Netuno. Ele é um espectrômetro de massa que tem o analisador de massa do tipo setor magnético, onde as massas são separadas por essa curva aqui bem grande, e o sistema de detecção é do tipo multicoletor. Esse sistema multicoletor ele é interessante porque cada massa a gente consegue configurar para ser detectada em um local específico, né? Isso ajuda bastante a resolver problemas como interferência de massa, interferência isobárica. Mas tem espectrômetros de massa que são do tipo monocoletor, onde a cada milissegundo ele vai detectar uma massa. Tem espectrômetros de massa que não são setores magnéticos, o analisador de massa é do tipo quadrupolo. Então, a gente tem vários espectrômetros de massa, cada uma com as suas particularidades. O que a gente tem na UNB é desse tipo aqui, é um Netuno, que é um setor magnético multicoletor. E aqui é o sistema de ablação a laser, o laser ablation, onde a gente vai mandar a nossa amostra para dentro do espectrômetro. Aqui esse pedacinho é onde tem a tocha, que vai ionizar, e aí esses íons entram e passam aqui por dentro, e são separados, detectados. Tá?
Bom, então vou falar um pouquinho sobre o sistema de introdução das amostras no espectrômetro, que é o Laser Ablation, é o LA do nosso LA e CPMS. Como é que funciona? A gente tem um laser, tá? E esse laser ele vai fazer furos na nossa amostra, tá? Então, ela é uma técnica que é destrutiva. Esses furos, eles geram um aerosol, esse aerosol que é produzido pelo laser, que vai ser ionizado no nosso plasma, tá? Então, de uma forma geral, a gente coloca os nossos minerais, que são ricos em urânio, em geral em pastilhas de resina, que tem em torno de 2,5 centímetros de diâmetro ou 1 centímetro de diâmetro. Tá? Aqui é um zoom para a gente olhar, que tem a pastilha, que são os minerais na pastilha, e a gente vai realmente fazendo furos. Tá? O nome desse tipo de técnica, em que a gente consegue escolher o pedaço do mineral que a gente vai conseguir analisar, é chamado de técnica de alta resolução espacial, porque a gente consegue realmente detectar, escolher qual parte do nosso cristal, do nosso grão, a gente vai analisar. Isso é muito importante. Olha só, aqui nós temos imagens de vários tipos de zircões, imagens de catodoluminescência, em que a gente consegue ver que, enquanto alguns zircões são bastante homogêneos, outros já são muito complexos, têm núcleos herdados, sobrecrescimentos posteriores ainda. Então, é muito importante que a gente saiba o que a gente está analisando, que a gente tenha um controle dessas imagens, porque voltando aqui no slide anterior, pelo laser, a gente só consegue ter a luz transmitida, então a gente não enxerga essas estruturas internas, a gente precisa fazer essas imagens anterior aí no espectrômetro, para a gente poder saber exatamente o que a gente está furando. E é uma técnica destrutiva, a gente vai fazer um furo realmente na nossa amostra, e os isótopos de urânio e chumbo e todo o restante que tem vão ser levados aí para o espectrômetro de massa por um gás carreador, que é o hélio. Tá? Então, por que é muito importante a gente ter noção do que a gente está analisando com esse tipo de equipamento? Porque a gente pode, às vezes, pegar uma imagem, uma idade, que é uma mistura de componentes mais antigos e de componentes mais jovens, o que vai resultar numa idade misturada e que não tem significância geológica. Mas também é um pouco complexo, porque o zircão ou qualquer outro mineral que você vai analisar, ele tem 3 dimensões, e acaba que na imagem que a gente faz de catodo ou de elétrons retroespalhados, a gente só consegue ver 2 dessas dimensões. Então, às vezes, a gente pode mirar um núcleo e acabar, no final, pegando uma borda. Tá? Mas, felizmente, quando a gente vai tratar esses resultados posteriormente, a gente consegue ver aqui no sinal, aqui em relação ao tempo, tá? A gente começou furando, por exemplo, uma borda mais jovem e acabou pegando um núcleo no final. Então, a gente consegue separar esse tipo de coisa depois no tratamento dos dados. Bom, então, como que a gente vai... agora, depois de dar essa explicação bem básica e bem rápida sobre o que é a geocronologia e sobre o que é o equipamento que a gente utiliza para conseguir essas idades, eu vou falar um pouco da importância dos materiais de referência. Esses materiais de referência, eles são utilizados para calibrar a nossa máquina. O que isso significa? Significa que são materiais que têm uma idade urânio e chumbo já conhecida, né, por técnicas de uma precisão maior do que o LA e CPMS. Por exemplo, a técnica de ionização termal, que a gente chama de TIMS. Enquanto o LA e CPMS a gente consegue uma precisão em torno de 1% da idade, 2% da idade, que é o nosso erro, nossa incerteza, no TIMS, que é uma técnica bem mais precisa, a gente consegue uma precisão de 0,1%. Então, esses materiais de referência, eles são calibrados por essas técnicas bem mais precisas. Então, a gente sabe qual a idade eles têm. Então, a gente vai analisar esse material de referência, que a gente já sabe a idade, e aí poder avaliar se a nossa máquina
está bem calibrada ou não. Tá? E a qualidade dos nossos resultados, ela nunca vai ser melhor do que a qualidade do material de referência que a gente está utilizando. Por isso é importante que esses materiais eles sejam sempre muito bem caracterizados. Tá? E como o laser ablation e outras técnicas também, que eu não vou falar aqui, como shrink, SIMS, são técnicas que são destrutivas. A gente faz furo, né, de uma profundidade maior ou menor, mas acaba que destrói. Então, a gente sempre vai precisar de um suprimento constante desses materiais de referência. Tá? Então, a gente pode classificar de uma maneira bem geral esses materiais de referência de 3 formas. Como primários, que são, em geral, os que têm a menor incerteza, que são os mais bem caracterizados, eles é que vão ser utilizados para calibrar a máquina. A gente pode utilizar os materiais secundários, que podem ser os primários, mas os secundários a gente analisa junto com as amostras, de forma a fazer o controle de qualidade. O que significa isso? Eu estou calibrando a minha máquina com um padrão primário. Eu vou normalizar os meus resultados em relação a ele. Aí eu coloco no meio da minha fila de amostras, em tudo que eu estou analisando, eu coloco no meio outros padrões. Para que eu faço isso? Esses padrões eu também sei a idade. Se no meio das minhas amostras, que eu não sei a idade, eu estiver conseguindo reproduzir os padrões que eu sei a idade, significa que o meu equipamento está calibrado, tá certo? Então, ele é utilizado, esses secundários são utilizados no meio da sequência, junto com as amostras que a gente não sabe o valor, para controle de qualidade, tá certo? E a gente também tem materiais que são bem menos caracterizados, mas que são úteis, todo laboratório tem, que são os materiais in-house. São os materiais que têm uma reprodutibilidade no equipamento boa, mas que às vezes não foram publicados, ou então você não tem quantidade suficiente, é só para o seu laboratório. Eles também só podem ser utilizados para o controle de qualidade. Bom, uma coisa específica do sistema LA e CPMS, e que os padrões são fundamentais, é para corrigir o fracionamento induzido pelo laser. O que significa isso? Ao longo do tempo, o laser ele fura o seu mineral, o seu zircão, a sua monazita, e esse furo ele aumenta ao longo do tempo. Uma análise tem em torno de 40 segundos a 1 minuto. Então, esse furo ele vai ficando mais profundo enquanto o tempo passa. O urânio 238, por exemplo, ele é um isótopo que tem uma massa maior, 238. Ele é mais pesado do que o chumbo, que tem massa 206. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, ao longo desses 40 segundos, 60 segundos, o urânio, quando a cavidade, a cratera fica mais funda, ele fica retido, ele vai ficando preso. Então, a razão, a quantidade de urânio medida vai diminuindo ao longo do tempo. Com o chumbo também, mas o chumbo acontece de uma forma mais sutil. Eu vou mostrar no próximo slide. Então, a gente tem que utilizar os materiais de referência para corrigir esse fracionamento induzido pelo laser, ou o downhole fractionation, tem várias formas de chamar. Tá? Então, a gente pode utilizar os padrões de 3 formas. A gente pode considerar fatias de tempo em que as minhas amostras nessa fatia de tempo vão ter um comportamento igual ao padrão que eu medi antes. Aqui nessa fatia de tempo vai ter como vão se comportar dessa forma e por aí vai. Tá? É um método mais simples de corrigir isso. Isso tem um problema porque assume que o material de referência ele vai estar se comportando da mesma forma que a amostra, contrário, na verdade, né? Que a amostra se comporta da mesma forma que o material de referência. A gente também pode utilizar regressões lineares, onde a gente faz uma regressão a partir do tempo para trás, e o intercepto no eixo Y, ou seja, no tempo zero, onde começou a minha análise, eu vou utilizar esse valor como a referência para corrigir o restante do meu sinal. E mais recentemente, o software IOLITE, que foi lançado, ele
está propondo uma correção que é exponencial, porque muitas vezes o laser, isso depende do laser, depende do laboratório, mas ele não vai ter um comportamento linear dessa forma para você fazer esse tipo de regressão. E vai ter um comportamento mais, assim, exponencial. Isso tudo tem que ser corrigido utilizando os materiais de referência. Tá? Então, o que eu falo do fracionamento induzido pelo laser é isso. Aqui é o tempo, e a quantidade de urânio que eu vou medindo, ela diminui ao longo do tempo, porque o urânio é mais pesado, ele vai ficando retido na cratera que o laser faz. E com chumbo também, mas de uma forma bem mais suave, né? Porque o chumbo ele é mais leve do que o urânio. Então, as minhas razões, né? Porque o equipamento ele mede razão, as minhas razões elas ficam maiores ao longo do tempo, porque a quantidade de urânio ela vai diminuindo, então a gente tem que corrigir o nosso sinal que está oscilando ao longo do tempo, por esse fracionamento, utilizando aí os materiais de referência. Outra coisa que é importante é uma coisa que a gente chama de efeito matriz. Tá? Efeito matriz é uma coisa que ocorre em diversos equipamentos. Significa o quê? Que os resultados vão depender da composição química ou da natureza física de uma amostra. O que significa isso? Se eu estou analisando água, eu não posso utilizar como material de referência madeira ou vidro, porque a natureza física vai interferir nisso. E a composição química também. Muitas vezes, se eu utilizo um material de referência de alto urânio ou muito mais antigo para analisar um material que tenha baixo urânio ou que seja bem mais jovem, às vezes eu consigo observar esse efeito matriz, que vai ser relacionado à variação da composição química. Tá? A natureza física, não. Então, é muito importante, né, que sempre que possível a gente faça a utilização de materiais de referência que a gente chama de matriz compatível. O que significa isso? Que da melhor maneira possível que a gente tenha materiais de referência que possam cobrir a variação natural de composição das amostras que a gente está querendo analisar para evitar algum tipo de efeito matriz. E por quê? Porque esse fracionamento induzido pelo laser, ele até o momento, ele não pode ser evitado, né? O que é essa retenção preferencial do urânio, ou às vezes o tamanho das partículas produzidas pelo laser é diferente, é um pouco maior na amostra do que no padrão, é uma condensação diferencial. Então, esses efeitos produzidos pelo laser, até o momento, não podem ser evitados. Só que, se meu padrão e minha amostra têm a mesma composição ou bem parecida, o fracionamento de um vai ser o mesmo do outro. Então, na hora que eu normalizo, esses efeitos são cancelados. Então, por isso que é importante, já que a gente não tem como evitar o fracionamento induzido pelo laser, é melhor que a gente evite eles utilizando materiais compatíveis com as amostras que a gente está analisando. Tá certo? Um outro problema que nós temos é que, para muitos laboratórios, a geocronologia ela é limitada só para minerais que não tenham o chumbo comum, como, por exemplo, o zircão. Por quê? Porque no nosso gás, no argônio que é utilizado, a gente tem como contaminante o mercúrio. E o mercúrio, ele tem um dos isótopos de mercúrio, ele tem a mesma massa do chumbo 204, o que dá uma interferência isobárica, né? O equipamento, não mencionei antes, mas ele não mede o elemento químico, ele mede a massa. Então, ele vai medir a massa 204. Ele não vai conseguir separar o que é mercúrio 204 do que é chumbo 204. Ele está medindo essa massa. Tá? Então, a gente tem que corrigir isso. Só que alguns equipamentos não conseguem medir essa massa 204, ou então as contagens são tão baixas que o background toma conta. Então, muitas vezes a gente não consegue trabalhar com esse chumbo comum. Para os laboratórios que conseguem trabalhar com chumbo comum, conseguem medir a massa 204, os métodos de calibração com padrão que a gente normalmente usa,
eles não podem considerar que o material de referência primário, o calibrante primário, tenha variações no chumbo comum, o que é muito difícil para minerais como, por exemplo, apatita, rutilo, calcita, titanita, que normalmente vão ter essas variações. Então, a gente precisa de métodos mais novos, né? O IOLITE faz isso, mas o IOLITE é muito caro, então a gente ainda precisa tentar arrumar uma forma de trabalhar com esse chumbo comum variável no material de referência primário de uma forma mais prática. Tá? Por quê? O que gera variação na nossa análise é basicamente a variação, o fracionamento induzido pelo laser, mas se o nosso chumbo comum do padrão primário ele é variável, ele também vai gerar uma variação. Então, como que a gente vai separar nessa variação ao longo do tempo, em vermelho, o começo da cratera e azul no final, por exemplo, qual que é a contribuição do chumbo comum e do fracionamento induzido pelo laser, né? Então, são coisas aí que ainda o IOLITE resolve, mas é muito caro, né? Praticamente nenhum laboratório aqui no Brasil que eu saiba utiliza. Então, isso restringe muito a variabilidade de minerais que a gente pode utilizar para fazer geocronologia urânio e chumbo. Bom, então, que características que um material de referência ele deve possuir, né, para geocronologia urânio e chumbo? Então, ele deve ser, na medida do possível, homogêneo. Claro que eles são minerais, são naturais, então eles vão ter uma certa variabilidade química, tá certo? Mas ela não pode ser, ela tem que ficar dentro de um certo limite. E eles devem ter que ter um sistema urânio e chumbo reprodutível, né? Ou concordante, quando a gente não tem chumbo comum nenhum, ou então que a gente sempre consiga produzir uma discórdia, né? Que a quantidade de chumbo comum varie num certo limite, a gente sempre consiga reproduzir essas idades, né? Baixas concentrações de chumbo comum, ou, se presente, como apatita, rutilo e por aí vai, constante, né? O chumbo comum variável no material de referência primário ainda é muito problemático. Ele deve possuir concentrações moderadas de urânio. Se não tiver urânio, a gente não consegue fazer geocronologia urânio e chumbo, mas o ideal é que a gente tenha vários materiais de referência com várias quantidades de urânio para poder reproduzir as variações da natureza, várias concentrações de tório, né? Fatores que vão influenciar no efeito matriz de cada mineral. Vou falar disso mais para frente um pouco. No caso do zircão, uma estrutura não metamítica. O que significa isso? Durante o decaimento radioativo, são produzidas partículas alfa, que são partículas muito grandes, e elas acabam destruindo um pouco da estrutura cristalina do zircão, o que vai gerar planos e fraquezas dentro da estrutura que possam permitir que o chumbo se perca. Então, se o chumbo se perdeu e o meu sistema está aberto, eu não posso utilizar ele como um material de calibração, tá? Primário. As amostras esse processo pode acontecer, né? Mas para um material que a gente vai usar para calibração, não. E ele deve ter um tamanho suficiente para sucessivas ablações a laser, que a gente vai ter que furar ele todo, e também ter uma quantidade grande para distribuição para outros laboratórios. Bom, então qual que é o protocolo de caracterização que a gente faz? Normalmente o ideal é que as nossas amostras sejam megacristais, cristais bem grandões. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer teams deles e vai ter que quebrar e distribuir para vários laboratórios, né? A própria análise do laser destrói. Então, o ideal é que a gente tenha vários megacristais. Vou mostrar a foto para vocês. Depois a gente coloca nas pastilhas vários fragmentos, se o cristal for muito grande, ou vários cristais inteiros. E a gente faz uma varredura inicial. Eu vou mostrar para vocês, cada grande cristal, apesar deles virem muitas vezes dos mesmos locais,
eles vão ter idades ligeiramente diferentes. Então, cada megacristal que vai ser caracterizado, ele deve ter uma caracterização única. Eu não posso assumir que o valor de um megacristal vai valer para os demais. Então, como são todas técnicas muito caras, a gente faz no laser ablation, que tem uma precisão mais baixa, mas analisa bem rápido, vários cristais e vê, desses aí separa os que são mais homogêneos, os que têm menos chumbo comum, e por aí vai. E aí a gente manda para fazer a idade TIMS, que é a idade aceita, a ionização termal. E aí, sabendo a idade verdadeira, né, que tem a precisão de 0,1%, a gente volta para o laser ablation e faz teste de reprodutibilidade aí durante meses, para saber se, por exemplo, variações que a gente encontrar são naturais ou são variações do equipamento. E depois, para finalizar, a gente faz contraprovas. A gente utiliza esse material que a gente caracterizou como calibrante e utiliza como desconhecido materiais que já tenham a idade conhecida, e você vê se você consegue utilizá-los para reproduzir isso aí. Então, como exemplo dos materiais de referência que a gente caracterizou lá na Universidade Federal de Ouro Preto, a gente tem essa monazita bananeira, uma monazita enorme, né? Então que a gente pode quebrar e ter vários fragmentos, né? Tem partes do cristal que são melhores do que outras. Isso tudo a gente só consegue descobrir fazendo aquela varredura inicial. Aqui são os zircões do Sri Lanka, que são chamados de blueberry. Eles também, cada megacristal desse, eu vou mostrar no próximo slide, ele deu uma idade ligeiramente diferente da outra. Então, cada megacristal desse, quando é fragmentado e distribuído para os laboratórios, se ele acabou, o ideal é que você faça o TIMS novamente de outro megacristal, porque apesar de a precisão do laser você não conseguir separar essas pequenas variações, você já vai estar incluindo aí um viés que não é necessário. Essa aqui é uma monazita hidrotermal da região de Diamantina, de um veio de quartzo. Aqui são vários cristais de xenotima. Esses cristais são menores, então a gente conseguiu montá-los inteiro dentro das pastilhas para analisar. Esses cristais de xenotima são da região de Datas, também na Serra do Espinhaço. Aqui são apatitas da região de Sumé, na província de Borborema. E aqui são vários cristais de rutilo. Então vocês percebem, olha só, tem sempre as escalas, a gente busca sempre cristais muito grandes. Por quê? Não adianta eu caracterizar um cristal desse pequenininho e que eu vou distribuir para um laboratório ou dois e eu tenha que fazer o TIMS novamente. Então, o ideal, olha só, você que pega um megacristal e fragmenta, olha quantos fragmentos você tem, isso tudo você pode colocar dentro daquelas pastilhas de resina e distribuir para vários laboratórios. Antes, né, você vai ter que acabar caracterizando um outro por TIMS, porque ele vai acabar terminando em algum momento. Mas é tudo muito caro, muito trabalhoso para você priorizar cristais muito pequenos, tá? E aqui no Brasil, a província pegmatítica do Orógeno Araçuaí, os pegmatitos da Borborema, são locais assim que fornecem esses cristais com tamanho suficiente, e é muito legal. Então, olha só, esse aqui é o exemplo dos zircões Blueberry, do Sri Lanka. O cristal, um mesmo megacristal BB9, em vários laboratórios que foram feitos TIMS, deu essa variação aqui, né? Então, e os outros não. Então, tem um fator de uma diferença interlaboratorial, né? E os megacristais diferentes, o BB9, o BB12, o BB17, apesar de virem da mesma localidade, a idade variou de 562 até, exemplo aqui, 555, 554, da mesma localidade. Então, tem uma influência de laboratórios diferentes terem essas variações da idade, mas também tem a variação geológica, coisa de 1, 2 milhões de anos, que o TIMS pega muito bem, né, a ionização termal. Então, cada megacristal, ele, por fim, tem que ser analisado individualmente, pela alta precisão, apesar de que no laser ablation, tudo isso aqui vai dar 560, né, a precisão não vai fazer diferença, mas você vai estar incluindo
uma incerteza já na calibração. Então, isso já vai prejudicar a qualidade do seu resultado final. Então, desses exemplos que eu mostrei para vocês, a gente tem a monazita de bananeira, que foi publicado aí na Chemical Geology. Um dos padrões de monazita que a gente tem, que são bastante utilizados, é a chamada monazita Moacir, que foi fornecida pelo professor Moacir Marinho, da UFBA, e que vários laboratórios começaram a obter idades que variavam de 505 a 474 milhões de anos, que acabou, no final das contas, todo mundo chamando de Moacir, cristais de localidades diferentes, né? E ninguém sabia ao certo a origem. Então, a gente pegou, a gente sabia, entrou em contato com o professor Moacir e ele falou para a gente que vinha do distrito pegmatítico de Itambé, na Bahia. Então, a gente investigou para saber qual delas, se a Moacir realmente vinha de lá, e também caracterizar que são vários pegmatitos na região. Também selecionamos uma e demos um nome diferente, para não confundir mais ainda com essa variedade de Moacir da literatura. Todas elas foram relativamente boas, mas como é tudo muito caro, escolhemos a bananeira para fazer o TIMS, né? Aqui várias determinações de alta precisão em vários laboratórios. E aí também conseguimos reproduzir, né, na contraprova, a monazita da USGS, a Thompson Mine e Managotchi e várias outras monazitas aí, que são materiais de referência. Uma outra monazita que a gente caracterizou, foi publicada na Geostandard, é a monazita diamantina, que é essa monazita que eu mostrei a foto mais cedo. E o interessante é que ela é uma monazita como hidrotermal, ela é de baixo tório, né? E para análises isotópicas, o efeito matriz do tório é muito grande para a monazita. E dos poucos materiais de referência, a gente sempre tinha, a gente só tinha materiais assim de 1,3 até 3 porcentagem ao peso de tório, e no máximo até 11, 13%. Abaixo disso, de 1,3, como monazitas de hidrotermais, por exemplo, não existem, né? Então, essa monazita de diamantina super concordante, os resultados dentro da incerteza da constante de decaimento, né, uma idade de 495, e também foi possível reproduzir os padrões tanto na UFOP quanto na Universidade da Austrália, monazitas de composição de tório diferentes. Então, o efeito matriz na precisão que a gente consegue observar não teve tanto efeito assim. A caracterização que publicamos na GCubo da xenotima de datas, elas mostram trabalhar com xenotima é ainda mais complicado, porque além das concentrações de urânio e de tório, o somatório de terra rara também interfere. Se eu tenho mais terra rara pesada do que o meu padrão, dá um efeito matriz. E elas mostram exatamente o que eu estava falando mais cedo. Cada cristal, cada megacristal que a gente conseguiu montar, isso aqui é um mosaico de 60 imagens de microscópio eletrônico, cada cristal deu um valor de TIMS ligeiramente diferente um do outro, 513.4 e 515.4. É claro que no laser tudo é a mesma idade, mas isso mostra que cada megacristal desse aqui, ele deve ser individualmente caracterizado, né? A gente fez vários perfis, né? E tudo mais, as contraprovas também deram certo. E agora, esse é um spoiler aí que foi submetido agora, são materiais de referência de apatita, e que a gente já tem que trabalhar um pouquinho diferente, porque elas têm um pouco de chumbo comum, mas o chumbo comum ele é constante, tá vendo? Ele plota acima da concórdia, no diagrama de Terra-Wazenburg, mas o chumbo comum é mais ou menos constante. Essa é a apatita de Sumé, da região do Borborema, e as apatitas de Ipirá, que são mais antigas e quase não tem chumbo comum, elas são ótimas. Mais antigas, mas também, olha só, do mesmo lote de minerais, a gente conseguiu 2,8 e 2,54. Então, assim,
Cada megacristal, né, tem que ser cuidadosamente caracterizado, porque a gente tem essas variações, né, ainda mais para minerais como a apatita, que a cristalização pode acontecer abaixo da temperatura de fechamento. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, para a gente finalizar, esses materiais de referência já foram enviados para mais de 40 laboratórios, né, de vários continentes aí, para diversos pesquisadores. E a ideia é continuar caracterizando minerais com composição química diferente. A gente precisa caracterizar monazita de mais alto tório, caracterizar minerais com chumbo variável, como carbonatos, granada, também para outros sistemas isotópicos, não necessariamente só urânio e chumbo, samário e neodímio, turmalina para boro, zircão para lítio, né, o que vai poder proporcionar uma independência para os laboratórios brasileiros, já que esses materiais são muito caros para você adquirir de outras universidades do exterior e, assim, eles duram pouco, né, porque o laser vai furando tudo e vai destruindo. Tá certo? Muito obrigado a todos pela presença. Queria agradecer aos meus orientadores de Ouro Preto, Cristiano Lana e o Ricardo Shows, além dos outros pesquisadores que trabalharam com a gente aí na caracterização desses materiais de referência. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pela excelente palestra, muito didática. E queria abrir para perguntas agora. Ninguém quer fazer pergunta para o Guilherme? Uve. Tem que abrir o microfone. Oi, boa tarde. Na verdade, a gente está aqui presenciando a palestra juntos. Guilherme, a palestra foi fantástica e super didática, como a Roberta falou. E que é importante a gente poder realmente ter esses materiais de referência, tanto para nós como para outras universidades no mundo também. Eu tenho só uma dúvida sobre a badeleíta, porque quando a gente vai ver badeleíta, acho que quizás seja um dos minerais mais difíceis de ter material de referência. Não sei se você poderia fazer alguma referência sobre isso também, se sabe como que está o estado de avanço dos materiais de referência sobre badeleíta. Olha, Natália, eu particularmente não sei muito sobre quais materiais de badeleíta são disponíveis, mas com certeza são bem poucos, ainda mais sobre a relação do chumbo comum na estrutura, né? O que pode ser feito, assim como para outros minerais assim, mais diferentes, Nossa. Só que aí a gente vai precisar de outros materiais secundários de controle para aplicar um fator de correção, né? Se é difícil achar um calibrante, matriz compatível, a gente pode tentar fazer matriz incompatível. Só que aí tem que ter ou vários in-house, né, que já foram datados de badeleíta para ter o controle. É difícil. Oi, posso dar uma palhinha aí, Guilhermão? Parabéns aí. Elton. Oi, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, dentro desse assunto que a Natália falou, tem uma novidade aí. Eu estou com um material que eu queria lhe passar, que é exatamente umas badaleitas da Rússia. Eu fui agora na Rússia e peguei umas badaleitas que eles estão fazendo como referência lá. E eu estou com elas aí no laboratório já. Os caras já me mandaram, eu trouxe na última vez. E também umas badaleitas de um carbonatito brasileiro de 2,0 bilhões de anos, que esse tem tins, esse daria para a gente fazer também, porque tem tins e tem antigo dele, foi feito tins há muitos anos atrás, é um carbonatito paleoproterozoico. Então, da badeleita daria para a gente começar com esse material aí também. E a outra coisa que eu fiquei pensando agora, na sua palestra agora, essa da apatita, foi muito legal você começar a fazer essa apatita aí, porque também tem a apatita, o canho-diablo, né, que é a apatita de 35 milhões de anos, que é a apatita que o pessoal usa para fazer traço de fissão, né, padrão no traço de fissão. E a gente tem uma amostra dela também aí, que a gente já andou fazendo já tentativamente
com o pessoal lá de São Paulo, um urânio chumbo. Ela deu em 35 milhões de anos, então seriam dois materiais que a gente já podia começar a trabalhar aí. Já. E a terceira, que eu me lembrei, é o Nilson tem um material muito legal, de umas uraninitas, não sei se o Nilson está assistindo aí, tanto uraninita, como ele também tem umas... como é o nome daquela bicha, meu Deus? Eu anotei o nome aqui. Que é de estanho lá, cassiterita. O Nilson tem umas cassiteritas ricas em chumbo também, que é difícil também, mas precisava de alguém para tocar isso aí, entendeu? E são as cassiteritas muito interessantes, que tem urânio. A gente já sabe que ele fez a microsonda, né? Então, eu acho que seriam uns materiais muito legais, diferentes de trabalhar, entendeu? Sim. Boa sorte aí. Isso aí tem implicação enorme, né, para caracterização de depósito mineral, né, saber a idade dos eventos responsáveis, né? A gente vai ter que conversar com o Nilson aí para ver se ele consegue essas amostras aí com a gente aí, desses dois materiais, que eu sei que são muito legais. Legal. A Emília fez um comentário aí, Emília, fala aí. Ela perguntou se você já fez análise de hafnio. Isso, de lutécio hafnio nessas apatitas. Eu fiz samara, neodímio e estrôncio. Ah, tá. Beleza, o legal. Eu não sei se essas em específico têm o suficiente. Entendi. Os rutilos também, não deu para fazer, né? Normalmente o rutilo com hafnio é só de fácil granulito, esses são hidrotermais, então não tem. Entendi. Tá, beleza. Parabéns pela palestra, foi muito legal, muito bacana. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Bom, acho que não, então. Então, queria mais uma vez te agradecer, Guilherme. Achei muito bacana a sua apresentação, muito didática. E espero que todo mundo tenha aprendido bastante com você hoje. Obrigado, eu que agradeço o convite. E a todos que estão presentes. Obrigada, então. Eu vou, então, finalizar a nossa gravação, tá?